Nós vamos ler o Evangelho nessa noite no livro de Mateus, o Evangelho segundo São Mateus, o capítulo 10. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia, capítulo 10 de Mateus, mantê-la aberta. Vamos ler a palavra de Deus, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 10. Antes de lermos a Bíblia Sagrada e nela meditarmos, vamos orar a Deus mais uma vez. Senhor, muito obrigado pela Tua presença conosco, no meio de nós, sobre nós. E agora que temos a Tua palavra aberta, que pelo Teu Espírito Santo ela penetre os nossos corações e traga novidades para nós. Que o Teu Espírito Santo nos surpreenda. Nós que já ouvimos a Tua palavra tantas vezes, nós te pedimos, dá-nos a graça de ouvirmos a Tua voz como se fosse a primeira vez. Pedimos assim, Pai, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Esse capítulo 10 do Evangelho de Mateus é um capítulo quando Jesus envia os seus 12 discípulos originais, os seus 12 discípulos que vão ser chamados futuramente apóstolos. E esses 12 discípulos, 12 a exemplo das 12 tribos de Israel, 12 que representam, portanto, a totalidade do povo de Israel e a totalidade do povo de Deus, de modo que não é um exagero nenhum dizer que quando Jesus enviou os 12, no versículo 5 de Mateus capítulo 10, ele enviou também a você e a mim. Quando nós lemos este capítulo 10, nós compreendemos, portanto, que todos nós fomos enviados por Jesus. Todos nós representamos a Jesus. Todos nós que abraçamos o Evangelho de Jesus, nós também abraçamos a causa de Jesus. E a causa de Jesus não é outra senão o reino de Deus. No capítulo 10, o versículo 7, Jesus diz: por onde forem, preguem esta mensagem, o reino dos céus está próximo. O reino dos céus, a expressão é usada preferencialmente por Mateus, mas é a mesma coisa que os outros evangelistas usam como reino de Deus. Mateus prefere reino dos céus, mas ele está falando do reino de Deus. E quando Jesus diz que os seus discípulos, isto é, você e eu, nós devemos sair e por onde passarmos devemos anunciar o reino de Deus, ele está aqui nesse contexto fazendo oposição ao reino de Roma, a César. Ele está dizendo, existe um reino estabelecido, mas eu, Jesus, trago-lhes um novo reino. O reino de Deus está próximo. E próximo não é um próximo cronológico, não é daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano. Esse próximo está aqui, está no meio de nós. Se estendermos a mão, ele está aqui, ele está acessível a nós. O que Jesus está dizendo aos discípulos é, existe um jeito de ser mundo, existe um jeito de ser sociedade, existe um jeito de ser gente que é ensinado por Roma, por César. Existe um reino que é o reino de César, mas existe também um outro reino que é o reino de Deus. E o reino de Deus é maior do que o reino de César. E o reino de Deus é maior do que qualquer outro reino. E é a luz do reino de Deus que nós devemos viver. Se nós pegássemos este capítulo 10 do Evangelho de Mateus e fizéssemos uma interpretação literal, todos nós deveríamos vender todas as nossas propriedades, quaisquer que fossem elas. Se você tem uma casa, você deveria vender sua casa. Se você tem um carro, você deveria vender seu carro. Você deveria abrir mão de todas as suas posses e sair pelo mundo anunciando o Evangelho do Reino de Deus. Pegar o produto da venda das suas propriedades, doar aos pobres e se tornar um andarilho, um peregrino. Você deveria pegar a sua esposa, o seu marido, tirar os seus filhos da escola e a partir de então a sua família iria andar pelo mundo anunciando o Evangelho do Reino de Deus. Em 2000 anos de história da igreja, ou depois que essas palavras de Jesus foram pronunciadas, não foi assim que os discípulos de Jesus compreenderam.
por onde eles passaram anunciando a chegada do reino de Deus, eles não geraram este tipo de resposta. Quando eles chegaram numa aldeia, numa cidade, numa vila, numa região, anunciando o reino de Deus, o reinado de Deus, o reino de Deus se manifestou ali, ganhou forma, ganhou contornos ali naquele lugar. Mas as pessoas que acolheram o reino de Deus não venderam suas propriedades e saíram pelo mundo anunciando o evangelho. Reino de Deus quer dizer reinado de Deus. Quando Jesus nos ensina a orar, ele diz assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que é acolher o reino de Deus? É se submeter à vontade de Deus, é tornar-se alguém que não apenas vive segundo a vontade de Deus, mas vive para promover a vontade de Deus. É dizer o seguinte, nesta vila, nesta cidade, nessa aldeia, dizendo: olha, há um jeito de viver que é o jeito de Deus, há um jeito de viver que é segundo a vontade de Deus, e nós estamos aqui para ensinar vocês a viver segundo a vontade de Deus, a viver de acordo com os padrões, com os valores, com a realidade da vontade de Deus e não com a vontade de César, não com a vontade de Roma. Em outras palavras, há um jeito de viver que é próprio da cultura brasileira, há um jeito de viver que é próprio da cultura norte-americana, há um jeito de viver que é próprio da cultura europeia, há um jeito de viver que é próprio do capitalismo, há um jeito de viver que é próprio do socialismo, há um jeito de viver que é próprio do comunismo, há um jeito de viver que é próprio de Deus. E aqui Jesus está dizendo: olha, eu quero que vocês ensinem as pessoas a viver do jeito de Deus. E o que é esse jeito de Deus? Como é que a gente vive do jeito de Deus? Há muitas coisas que Jesus diz aqui nesse capítulo 10, mas eu quero sublinhar apenas 3 princípios e talvez juntá-los em um só. Versículo 8, Jesus diz assim: vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, isto é, nem um cajado, não levem nada, pois o trabalhador é digno do seu sustento, o trabalhador é digno do seu salário. Veja que interessante, Jesus envia os seus discípulos absolutamente vazios, esvaziados, despojados. Eles vão com a roupa do corpo, eles não têm moedas, eles não têm carteira, eles não têm cartão de crédito, eles não têm conta no banco, eles não têm absolutamente nada, eles não têm um talão de cheque, eles não têm uma nota de dólar, eles não têm absolutamente nada. Eles não têm sequer um casaco a mais, eles não têm sequer um par de tênis, eles não têm sandálias nos pés, eles não têm nada. Eles não têm nada para oferecer às pessoas com quem eles se encontrarão. E eles não aparentam ter o que dar. Pelo contrário, na Palestina daquele tempo, andar descalço era como dizer: eu sou um escravo fugitivo. Os escravos andavam descalços. Esses homens que chegavam nas vilas, nas cidades, nas aldeias, eles chegavam razoavelmente mal vestidos, descalços, eram andarilhos, eram peregrinos, eram pessoas identificadas com a pobreza. Aquelas pessoas que os vissem entrando na cidade, ou quem os visse bater a sua porta, não imaginaria que chegou alguém para lhes dar alguma coisa. Pelo contrário, talvez imaginassem que chegou alguém para lhes pedir alguma coisa. Mas na verdade Jesus estava dizendo que eles estavam a caminho de dar, de doar e não vender, e dar e não negociar, e dar e não trocar. O que Jesus estabelece aqui é uma lógica que está para além da negociação, da barganha, do mérito, do demérito. É a lógica da gratuidade. É a lógica do desinteresse.
É a lógica do acolhimento desinteressado. Talvez mais do que o acolhimento desinteressado, é a lógica do acolhimento generoso. Porque quem bate a minha porta e não tem cara de que veio me dar alguma coisa, tem cara de que veio pedir, eu vou abrir a porta para acolher e repartir, e não para receber. E mal sei eu que aquele que chega em nome de Jesus, despojado, como quem nada tem para me dar, e como quem não pode me abençoar, é esse que chega vazio, que tem a maior dádiva de todas, que é o anúncio da chegada do reino de Deus. Por isso é que o reino de Deus, em primeiro lugar, é este reino da generosidade, da gratuidade, onde não há relação de troca, onde não há comércio, onde não há barganha, onde não há negociação. É gratuidade pura. É doação desinteressada. Mas Jesus diz assim, que digno é o trabalhador do seu salário. Se é salário, é pagamento, é retribuição. Então como é que Jesus diz, de graça receberam, de graça vocês devem dar? E depois ele fala de salário. Talvez a maneira de entendermos isso seja com Lucas capítulo 10, versículo 6. Lucas capítulo 10, versículo 6, Jesus diz assim: comam aquilo que for posto à mesa. Não exijam nada, não peçam nada, não reclamem, não murmurem, não reivindiquem, não exijam direitos. O que Jesus está dizendo, vocês têm direito, mas vocês não são movidos pelo direito. Vocês têm direito, mas vocês não são motivados pelo direito. Vocês têm direito a um pagamento e a um salário, mas se ninguém lhes recompensar, se ninguém lhes retribuir, se ninguém lhes reconhecer o direito, ainda assim vocês farão o que eu os estou enviando a fazer, porque vocês não são movidos pelo salário, são movidos pela gratuidade. Mas no versículo 11, Jesus diz assim: entrem nas cidades e povoados, e quando entrarem, procurem alguém digno de recebê-los, e fiquem em sua casa até partirem. Jesus, aqui já é uma dica, né? Ele está dizendo, você ficou numa casa, fica lá, não fica pulando de casa em casa para procurar a melhor mesa. Fica lá. E coma o que for colocado à mesa. Fique ali. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Versículo 13, se a casa for digna de paz, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Eu lhes digo a verdade, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Bom, Jesus já está dizendo aqui outra coisa. Ele está dizendo que os que saem em missão, anunciando o reino de Deus, eles vão buscar hospedagem. Eles vão buscar alguém que os acolha, que os receba, que os hospede. E eles vão dizer assim, paz, shalom. Shalom é a palavra que traz consigo a conotação do reino de Deus, um reino de prosperidade de tudo para todos, não é só paz. É prosperidade de tudo para todos. Somente quando há prosperidade de tudo para todos, há paz. O shalom é, portanto, isso. Então eles entram na casa e dizem assim, shalom. Se a casa der boas-vindas ao shalom, ótimo. Mas se a casa não der boas-vindas ao shalom, eles ficam com o shalom. Isso fez lembrar para mim a história que eu ouvi de uma igreja em que uma pessoa fez uma doação, e depois chegou à conclusão de que a igreja não era íntegra na administração daqueles recursos doados, e o sujeito que fez a doação foi dizer ao pastor que estava saindo da comunidade e se transferindo para outra igreja. E quando ele estava saindo da sala do pastor, que ele foi abrindo a porta, o pastor disse assim, alto lá! Aí o irmão que estava saindo parou, olhou para trás, o pastor fez assim, Ele falou, o que é isso, pastor? Ele falou, estou recolhendo a bênção. Engraçado isso, né? Você acha engraçado, mas é verdade, né? Eu não sei se é coisa de louco, é coisa de... Eu não sei o que é, mas...
Não é que Jesus está falando para os discípulos dele, paz, e que aqueles que não recebem, eles pegam a paz de volta. Não, não é isso. Está dizendo o seguinte, ó, eu estou lhe dando paz, você não quer paz, a paz fica comigo, porque você não quis. Não é que eu estou pegando de volta, é você nem sequer recebeu a paz. Mas o que Jesus está dizendo aqui, e que me comoveu, é que veja a lógica de Jesus. Primeiro, a mensagem dos discípulos é: o reino de Deus chegou, o reino da gratuidade, do desinteresse, da generosidade, da compaixão, da partilha, da hospitalidade. E eu desejo a vocês paz, a prosperidade de tudo para todos nessa casa. Jesus está dizendo: olha, vocês não estão indo anunciar juízo, hein? No dia do juízo, Deus, o nosso Pai, vai saber o que fazer. Não são vocês os que anunciam juízo, vocês anunciam paz, vocês anunciam shalom. Mas eu fiquei aqui pensando o seguinte, que esses camaradas, eles só iam comer se eles fossem simpáticos. Porque se eles fossem antipáticos, se eles chegassem na casa dos outros dizendo assim, aceita Jesus, senão vai para o inferno, hein? Eles não iam comer. Porque eles só comeriam se eles fossem recebidos, se eles fossem acolhidos. O que Jesus está dizendo é mais ou menos o seguinte, pessoal, presta atenção, eu estou mandando vocês e vocês não têm uma moeda no bolso. Vocês não têm nada para oferecer em troca de um prato de comida. O êxito de vocês e a sobrevivência de vocês e o êxito da missão que eu estou dando a vocês depende da capacidade de vocês fazer amigos. Conquistar o coração e o afeto das pessoas. Se vocês não tiverem essa capacidade de cair na graça do povo, vocês vão passar fome. As portas não serão abertas para vocês. Vocês não serão acolhidos em lugar nenhum com antipatia, vocês não serão acolhidos em lugar nenhum com espírito sectário, vocês não serão acolhidos em lugar nenhum se vocês olharem as pessoas de cima para baixo, vocês não serão acolhidos em lugar nenhum se vocês disserem palavras de condenação, ameaça de juízo. O êxito da missão da igreja depende da igreja ser capaz de cativar o coração e a simpatia do povo. Por isso é que em Atos dos Apóstolos se diz que a igreja de Atos caía na graça de todo o povo. Qualquer semelhança com o que tem acontecido nos nossos dias é mera coincidência. Porque a igreja chamada evangélica no nosso país está nas páginas dos jornais e das revistas semanais. Mas nós não estamos caindo na graça do povo. Provavelmente porque a nossa mensagem não é uma mensagem de reconciliação, de oferta de perdão, de inclusão, de aceitação, de generosidade. Nós não anunciamos shalom, nós anunciamos juízo. Nós não dizemos do que somos a favor, nós dizemos do que somos contra. Nós não oferecemos a mão e a destra para a comunhão e não convidamos pessoas à nossa mesa. Nós dizemos quem é que pode e quem não pode, quais são os critérios. Pelo contrário, parece que nós ficamos tão poderosos que agora nós não somos os despojados em busca de hospitalidade. Nós somos os abastados que sabem e que acham que podem escolher quem se assenta à sua mesa. A coisa mudou completamente. Parece que estamos vivendo no espírito do reino de César e não mais no espírito do reino de Deus. Então Jesus está dizendo, olha, vocês não são embaixadores de César, vocês são meus embaixadores, vocês levam a minha mensagem, e vocês levam a minha mensagem de braços abertos, com o coração aberto e dilatado, para receber todo mundo. Porque assim vocês serão recebidos. Agora, Jesus não é ingênuo, Jesus não é tolo, Jesus não é desinformado, Jesus não é ignorante. Jesus sabe que esta ida da igreja ao mundo com o anúncio do reino de Deus e do shalom implica também uma resposta do mundo que é hostil a ela, a igreja, e ao próprio reino que ela anuncia.
Por isso é que Jesus diz aí no versículo 16: eis que os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Jesus diz assim: eu sei que as forças organizadas do mundo e das trevas se levantarão contra o anúncio do meu reino. E se levantarão também contra vocês. Que forças organizadas? Pelo menos 3 Jesus identifica aqui. A primeira, a força da religião. O evangelho é libertador, o evangelho desmonta estruturas de manipulação religiosa. O evangelho emancipa consciências, não escraviza consciências. O evangelho liberta. Então, quando o evangelho é pregado, as forças da religião respondem com hostilidade. Versículo 17, tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Nas sinagogas deles. É a força da religião. Segundo, a força política. O poder do Estado. Por minha causa, versículo 18, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles. E o Estado não vai gostar. César não vai gostar. Roma não vai gostar. Os poderosos não vão gostar. E terceiro, a força coercitiva da família. Pode ser que o seu pai não goste, que a sua mãe não goste, que seu filho não goste, que o seu marido não goste, que a sua filha não goste, que a sua esposa não goste. Versículo 21, o irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Versículo 34, não pensem que vim trazer à terra paz, mas não vim trazer paz, mas espada, pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra, os inimigos do homem serão os da sua própria família. E o que Jesus está dizendo, lembre-se, eu não estou enviando vocês como lobos no meio de lobos, eu estou enviando vocês como ovelhas no meio de lobos. O anúncio de vocês é o Shalom. A cabeça de vocês, o coração de vocês é a graça. Vocês não vão competir com as mesmas armas. Vocês serão hostilizados, mas vocês não serão hostis. Vocês serão recebidos com violência, mas vocês não serão violentos. Vocês serão recebidos com estupidez, mas vocês não serão estúpidos. Vocês são ovelhas. A nossa postura é a da prudência da serpente e da simplicidade da pomba. A serpente e a pomba são 2 símbolos muito fortes na tradição do judaísmo de Jesus. Quando falo em serpente, a primeira coisa que você lembra o que é? A serpente tentando Adão e Eva. Mas tem uma outra serpente no Velho Testamento. A Bíblia diz que quando Israel se rebelou contra Deus no deserto, Deus enviou serpentes no arraial de Israel e as serpentes venenosas picaram o povo de Israel. Mas Deus mandou Moisés levantar uma serpente de bronze no meio do deserto. E todo aquele que olhasse para a serpente seria livre do veneno da serpente que foi enviada como juízo. A pomba também tem outro significado. A pomba foi solta por Noé, quando depois do dilúvio Noé queria saber se a água da chuva já havia baixado o suficiente para que eles descessem da arca. É a pomba quem traz o ramo da oliveira no seu bico, dizendo, o juízo passou, o dilúvio acabou,
A água já baixou, já há terra para ocuparmos, já podemos recomeçar a vida no mundo, já podemos começar de novo. Então a pomba, no Novo Testamento, é o Espírito Santo que repousa sobre Jesus. Mas é também o Espírito Santo que paira sobre as águas do Gênesis, no caos, e o Espírito pairava sobre a face das águas, gerando ordem, criando. É o Espírito Santo de Deus a fecundidade criativa. Mais uma vez Jesus está dizendo, olha, vocês não vão anunciar juízo. Vocês não são serpentes que picam as pessoas em forma de maldição. Vocês são uma serpente levantada no deserto como oportunidade de redenção. Vocês são a pomba e vocês não são o anúncio do dilúvio. Vocês não estão sendo enviados ao mundo para dizer, vai chover na sua casa, hein? Se você não fizer a vontade de Deus, Deus vai destruir você com dilúvio. Se você não obedecer a Deus, Deus vai trazer maldição na sua casa. Não! Vocês são como a pomba que chegam dizendo, olha, o dilúvio passou, é o tempo da misericórdia. Vocês são uma serpente levantada dizendo, olha, é o tempo da compaixão, é o tempo de recomeçar, é o tempo da redenção, é o tempo da restauração. Ora, em síntese, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é esse ambiente todo inclusivo da graça generosa de Deus, em que todo mundo é bem-vindo, em que a mesa está posta para todos. E o que é a igreja? A igreja é essa comunidade do reino. É essa comunidade que anuncia o Shalom. É essa comunidade que é maltratada, mas reage com paz. O que é a igreja? É essa comunidade que vira outra face, que perdoa, que dá novas oportunidades. É essa comunidade que não exige atestado de bons antecedentes. Quem exige atestado de bons antecedentes é a seita dos fariseus. Na igreja, na verdade, deveria ser exigido o atestado de maus antecedentes. O sujeito quer fazer parte da igreja, você fala assim, me dá aí seu atestado de maus antecedentes. Aqui só tem gente ruim. Gente perdoada, gente em busca de nova oportunidade para a vida, gente que já descobriu que não merece nada e que se não for a gratuidade de Deus vai passar fome. A igreja não é uma comunidade de quem chega e a gente pergunta, o que é que você tem para dar? A igreja é a comunidade que diz assim, olha, você é bem-vindo à nossa mesa, o que é que você precisa? O que é a igreja? A igreja é essa comunidade que compreendeu a graça. E a igreja é essa comunidade que anuncia, não o juízo, anuncia o Shalom. E anuncia com um sorriso no rosto. A igreja é essa comunidade que, embora sendo digna do seu salário, não exige seus direitos. Ela é generosa, dadivosa, não reivindica. Ela desfruta daquilo que Deus lhe dá. Não cobra nada para ser igreja, porque vive do privilégio de ser igreja debaixo da graça de Deus. Agora em julho nós mais uma vez saímos em missão. Na verdade é um tempo privilegiado de missão para alguns grupos da nossa comunidade, especialmente os adolescentes, os jovens, que saem para o Morro do Borel, mais uma vez, que saem para a comunidade quilombola de Pedro Cubas, que saem para Pedra Grande, Almenara. Igreja que vai para Iporanga. Nós saímos em missão. O que é que nós vamos fazer lá? Nós vamos chegar lá, dizer, estamos aqui para dizer que o reino de Deus chegou a vocês. E o que é o reino de Deus chegar a vocês? Nós estamos aqui para dizer e trazer uma mensagem de paz, de reconciliação. Participar com vocês nas suas dores, nos identificar com vocês nas suas lutas,
dizer que Deus não se esqueceu de vocês, nós estamos aqui, Deus não se esqueceu de nós, e nós temos esse sagrado privilégio de dizer que Deus não se esqueceu de vocês também, nós estamos aqui. Nós vamos chegar lá com um sorriso no rosto, com esse privilégio de dizer, trazemos a mensagem do reino de Deus, somos embaixadores de Jesus. E vamos participar com eles, o que eles puserem à nossa mesa nós vamos desfrutar. E se eles não tiverem, nós vamos passar necessidades com eles. Nós vamos repartir com eles aquilo que nós temos, e se é pouco, se é muito. Mas nós vamos sair em missão. E sair em missão nesse mês de julho, alguns jovens, alguns adolescentes, não é a IBAB está fazendo missão 2 semanas no mês de julho. Eu até acredito mesmo que o grande benefício dessas nossas viagens, desses nossos projetos sócios missionários, acontece no coração de quem vai. Porque não volta a mesma pessoa. Volta tocado pela necessidade do outro, volta agradecido pela sua percepção de como a graça é generosa e já nos alcançou. Então saímos em missão. E hoje, assim como Jesus enviou os seus 12, nós temos esse privilégio de enviar a IBAB que sai. Lembrando a você que é a IBAB que fica com a mesma missão, com a mesma causa, com o mesmo compromisso, com o mesmo entendimento, com o mesmo coração. Então eu queria chamar os irmãos que estão de saída para a missão, que venham ser abençoados e receber a intercessão de toda a IBAB.